sobre isso. Mas para começar, eu gostaria de te indicar alguns livros, não é, para que você possa se aprofundar um pouquinho e basear, não é, os seus relacionamentos. Vamos falar sobre todos os tipos de relacionamento. Todos não, né? Todos não. Alguns tipos de relacionamento, amigos, familiares, não é? Cônjuge também, vamos falar sobre isso um pouquinho. Já falamos muito, né, sobre isso, mas se Deus tocar no coração, a gente vai falar também, amém? Glória a Deus, como construir um bom relacionamento com seu filho, não é? Em casa. Irmãos, não tem nada melhor do que você poder voltar para casa, deitar, descansar, ter um lar tranquilo, ter um lar ali onde Deus vai estar operando, vai estar ali no meio da tua casa, no horário do almoço, quando você vai dormir, você ter tranquilidade, irmãos. Nada paga você botar o travesseiro ali e em paz me deito e logo durmo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, um primeiro livro que eu gostaria de te indicar é um livro bastante conhecido, não é? Onde você pode lê-lo quantas vezes você quiser, para que você tenha seus elementos, suas conclusões para tudo, principalmente nessa noite que vamos falar sobre relacionamento. E o livro mais importante que eu te trago essa noite é a Bíblia, irmãos. Tá? É a Bíblia. A Bíblia vai trazer várias lições para você sobre relacionamentos. Nós vamos trazer alguns exemplos aqui para você sobre relacionamento, né, de homens de Deus, exemplos bons, né, para que você possa basear os seus futuros relacionamentos entre amigos, relacionamento entre patrão e empregado, né, seja ele o que você for nesse meio aí. Então, o primeiro livro que eu gostaria de te indicar é a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem resposta para tudo na tua vida. A Bíblia é tua regra, é tua constituição. Amém? Mas depois eu gostaria de indicar outros livros para você. Eu vou estar me baseando principalmente nesse livro aqui do irmão Reagan, que se chama Construídos para Durar. Tá? É um livro extremamente importante. Tá? Ele fala sobre vários tipos de relacionamento, que nós vamos tocar hoje à noite. Mas um livro muito bom mesmo, Construídos para Durar. Depois eu vou te indicar esse outro livro aqui, Em Busca de Timóteo. Um livro também muito bom que fala sobre relacionamento, principalmente relacionamento líder e liderado. Mas um livro muito bom, um livro que eu te aconselho ter na cabeceira da tua cama, apesar de ele ser um livro assim um pouco mais espesso, mas é um livro gostoso de ler, porque tem muitos capítulos, e os capítulos assim, ele são mais curtos do que o normal, e trata por temas meio que isolados, mas é um livro muito bom. Muito bom. Quando eu digo isolado, irmãos, vai falar sobre relacionamento de líder e liderados, mas muitas vezes não tem correlação do primeiro capítulo com o segundo, mas um livro muito bom, tá? E o terceiro livro, é um livro que compramos agora há poucos dias, ele foi indicado por pastor Edilson de Lira, e esse livro aqui, Especialista em Pessoas, tá? Ele é um livro muito bom, fala sobre tipos de amizade, e é um livro muito bom. Eu não consegui ler ele todo, dei uma folheada, mas se você quiser saber mais sobre ele, você pergunta a Milena, ela já leu todo umas 3 vezes já, tá? E você pode tirar dúvida com ela, mas é um livro muito bom, irmãos. Eu dei uma folheada nele, e algumas coisas eu vou tirar daqui também desse livro. É um livro excelente, irmãos. Leitura da Bíblia é importante, leitura de livros também, irmãos. Esses homens que estão aqui, eles conseguiram sintetizar o assunto de relacionamento, que talvez eu, se fosse ler a Bíblia por completo e tentar, eu demoraria muito mais tempo. E aqui está resumido contextos e tudo que você precisar para você basear. Ler a Bíblia é importante, mas ler livros também é extremamente importante para que você possa ter aprofundamento, tá? Irmãos, eu sempre digo isso, eu não sou dono de livraria, tá? Eu não vendo livros. Se você comprar um livro desse, eu não vou estar ganhando nada, mas você vai estar ganhando. Amém? Você vai estar ganhando caso você resolva a comprar um livro desse para você ler, tá? Se você quiser saber mais detalhes, no final do culto você procura, você tira a foto da capa, procura alguém, que esses livros, eles são, a não ser esse o livro laranja, esse livro laranja a gente comprou na Amazon, mas os outros você tem no Verbo Shopping,
tá? Então esse é bem mais interessante, são bem mais fáceis de você comprar, se bem que o outro também, né? Acho que eu comprei esse livro num sábado e ele chegou numa segunda-feira na minha casa, assim, foi uma coisa bem rápida mesmo, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Nas nossas vidas são feitas de relacionamentos, amém? Deus, quando nos criou, não é? Ele olhou para o homem e fez: não é bom que o homem esteja só. Ele falou isso: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele, não é, uma auxiliadora idônea, para que ele possa ali junto, não é, levar, não é, todas essas tarefas que eles têm que cumprir juntos. Então Deus já fez um homem, não é, já pensando em relacionamento. O próprio Deus, não é, ele é um Deus de relacionamento. Ele descia, como o próprio Gênesis diz, na virada, não é, do dia, para que pudesse ter um relacionamento ali com o homem ali no qual ele fez. Então Deus procurava o homem para ter um relacionamento. E ainda Deus, irmãos, Deus é um Deus que não muda. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será amanhã. Ele vai estar sempre disponível para ter um relacionamento com você. E o primeiro relacionamento que você precisa ter e construir é com Deus, irmãos. Para que todos os seus outros relacionamentos não deem errado. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Amém? Eu queria que primeiro você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 19, Tiago capítulo 1, versículo 19, é um texto bastante conhecido, mas vai trazer luz hoje. Tiago 1, versículo 19, glória a Deus, e diz assim, Tiago 1, versículo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí você pula lá para o versículo 26 e diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Então, irmãos, eu acho que a chave logo para um relacionamento, para você começar um relacionamento, é ser primeiro, não é, estar pronto para ouvir e tardio em falar, não é? Porque muitas vezes acontece o contrário, não é? As pessoas nem começam a falar e você já está respondendo e se irando. E hoje, irmãos, no tempo em que vivemos, não é, não se restringe só a isso, né? As pessoas hoje, não é, se escondem atrás de uma tela, acha que comentar alguma coisa que alguma outra pessoa postou, ferindo outra pessoa, simplesmente atrás de uma tela, né? Se esse versículo fosse escrito hoje, né? Esteja pronto para ler e ouvir, tardio em teclar, né? E em falar também. Porque simplesmente, irmãos, uma postagem muitas vezes gera um monte de críticas totalmente, muitas vezes desnecessárias e muitas vezes por não entender o propósito, não é, daquela postagem, não é? Ou de muitas vezes, não é, ser desnecessário aquela crítica. Sabe, irmãos, a comunicação para um relacionamento é extremamente importante. Nós precisamos primeiro escutar. É o que a palavra de Deus diz. Primeiro escutar, depois falar. E tardio em irar, irmãos. Totalmente tardios. Sabe, as pessoas fazem o contrário, né? A comunicação hoje não é uma coisa bem... se não for uma coisa rápida, não é? A gente vive hoje na velocidade, não é? Quase que a 100 km por hora, a ritmo de fast food e tudo, né? Se você mandar, não é, um áudio de 3 minutos para alguém no WhatsApp, meu Deus, você abre logo assim, 3 minutos, o que é que você faz? Coloca logo no 2x, né? É lógico, né? É a primeira coisa que você faz é colocar no 3 minutos, meu Deus, o dia tem 24 horas, 3 minutos ali é muito tempo. Nossa, 3 minutos é muito tempo. E aí você vai logo e clica logo no 2x ali, né? Já ouviram, vocês devem lembrar, né? Das propagandas de remédio, não é? Que ao final dela, né, o cara fala bem rápido, se persistir o sintoma, você demora para o médico. Não fala assim? É ou não é?
O objetivo ali é se comunicar? Não, o objetivo ali não é se comunicar. O objetivo ali é apenas cumprir uma tabela, cumprir uma lei. Sabe, irmãos, para que tenhamos relacionamento, não é? As coisas não podem ser igual àquele final, não é, das propagandas, não é? Nem tem que seguir o que a Bíblia diz. Que nós estejamos sempre prontos para ouvir, não é? E tardio em falar. O objetivo simplesmente não é esse ali, naquele momento. Mas para a construção de relacionamento, nós precisamos, não é, ouvir. Como eu falei para vocês, eu tirei muito dessa ministração de hoje, me baseei muito dessa ministração nesse livro Construídos para Durar. E o irmão Reagan, né, Kenneth W. Reagan, né, ele construiu um acróstico. Não é? O que é um acróstico? Não é? Ele pegou as primeiras letras de relacionamento em inglês, ele é um americano, não é? Que em inglês, relacionamento, esta palavra aí, relationship, eu não sei nada de inglês, tá, gente? Mas é isso aí, essa palavra aí, eu não sei nada de inglês. Em inglês eu só sei I love you, não é? Em português eu te amo só a tu. Amém? Eu não sei nada, irmãos, mas enfim, não é? E ele criou um acróstico aí, ele diz, olha, para você ter um relacionamento, tá? Construir um relacionamento, você precisa ter isso aí, tá? Você precisa, né, estar alcançando pessoas, um relacionamento tem que ser divertido, amigos têm que ser leais, tá? Amigos precisam estar disponíveis, relacionados precisam estar disponíveis, não é? Precisa ter confiança, não é? Precisa estar interessado um no outro, não é? Precisa ser sincero, não é? Precisando estar sempre disponível, tá? Apoiar, ajudar, investir, orar e fortalecer. Já o avião decola, tá? Não se preocupa não. Então, o irmão Reagan, ele colocou, não é, essa palavra, não é, e criou esse acróstico aí, não é, para que você pudesse usar como filtro, para que você pudesse construir os seus relacionamentos, não é? E esse livro, não é, ele trata não só de relacionamento de esposa e esposo, mas de pai e filho, não é, líder e liderado, não é, pastor e ovelha, ovelha e pastor, amigos, relações também, não é, profissionais também, tá? Então precisa de esses elementos, ele vai ficar aí, ele não vai sumir hoje, tá? Essa transparência, para que você construa os seus relacionamentos e que esses relacionamentos sejam duradouros. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, como havíamos falado, o primeiro relacionamento que a gente deve procurar é o relacionamento com Deus. Amém? As pessoas hoje muitas vezes não têm tempo nem para Deus, e às vezes tolerância zero. Não é? Tolerância zero com qualquer tipo de postagem, ou qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo qualquer coisa que você venha a escrever. Às vezes a tolerância é zero, não é, para algumas coisas. E irmãos, nós precisamos muitas vezes, todas as vezes, estar lendo, filtrando e ser tardio, irmãos, em falar ou em rebater algumas coisas. E o primeiro relacionamento é com Deus. Ele começa a contar uma história, né, de uma menina, não é, que ela foi adotada por uma determinada família, não é? E está nesse livro. E certo dia, essa menina teve uma discussão com as irmãs dela. Não é? Tinha outras irmãs, filhas naturais, não é? E essa menina era adotada, e ela teve uma discussão com a irmã. E a irmã chegou para ela e disse, olha, você não é filha do meu pai, eu sou filha dele, eu sou filha natural dele, você não. E aquela menina baixou a cabeça e começou a pensar por um tempo, ficou triste, e ela voltou, pensou e disse dessa forma, disse, você, ele não teve como escolher, mas a mim, ele me escolheu. Sabe, irmãos, Deus escolheu a gente, Deus escolheu o seu povo, você é um escolhido de Deus, você é sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo escolhido de Deus.
Deus te fez por cabeça e não por cauda. Deus tirou você do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Deus te colocou no reino dele, irmãos, na família de Deus, e te deu uma nova família, e te deu um novo futuro. Então precisamos, irmãos, primeira coisa, relacionamento com Deus, orar, buscar a Deus o tempo todo. Sabe, antes de vir para cá hoje, não é? Hoje eu gosto muito de futebol, não é? Estava passando um jogo importante, não é? E estava eu e meu filho estudando, gostamos muito de futebol, não é? E eu disse, olha, a gente não vai dar tempo para assistir o jogo por completo, tá? Eu quero 5h30 estar na igreja. Mas, pai, por quê? Gente, porque você está numa adrenalina ali assistindo o jogo de futebol, e você tem que, eu precisava sair, chegar aqui, me desligar de lá, para eu me conectar com Deus, e ver o que Ele quer, e louvor, e falar com vocês, falar com os irmãos, para eu não chegar aqui numa adrenalina de um jogo de futebol. Sabe, irmãos, a gente precisa muitas vezes fazer isso, se desconectar, ouvir o que Deus quer na nossa vida, desconectar dos problemas, desconectar das coisas, sabe, para que a gente possa ouvir o que Deus quer. Tirar uma hora para orar de madrugada. Quando eu e Milena nós resolvemos, não é, colocar diante de Deus, não é, a vontade que nós tínhamos de voltar para Paraíba, né? Moramos 10 anos, não é, no estado do Tocantins, na cidade de Palmas, e nós no nosso coração tínhamos o desejo de voltar. Disse, o que é que vamos fazer? Disse, eu não sei, vamos orar. Sabe, irmãos, e a gente colocava todos os dias, a gente colocava o despertador para tocar 3 horas da manhã, né, para que a gente pudesse se levantar e orar, entregar na mão de Deus. Por que 3 horas da manhã? Porque nossos filhos eram pequenos na época, não é? E você tinha que botar um menino para dormir, quando botava o outro para dormir, o outro já ainda estava elétrico, aí botava o outro para dormir, quando esse segundo dormia, o primeiro se acordava, e assim ia. Mas resolvemos colocar isso 3 horas da manhã, para que a gente pudesse orar com calma ali, e entregar nas mãos de Deus, fazer uma oração de entrega mesmo, todos os dias, porque a gente só queria vir se fosse da vontade de Deus. Aos nossos olhos, poderia ser bom, amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas por um determinado momento, para você, ela pode ser que ela não seja agradável, mas o seu fim será o melhor, amém? Possa ser que naquele momento a vontade de Deus não seja igual à sua, mas o seu fim é sempre o melhor. Há caminhos que homens parecem ser bom, mas seu fim não é o melhor, mas Deus vai te dar o caminho certo. E nós colocamos ali, irmãos. Sabe, e às vezes não é fácil, às vezes não é fácil. Sabe, o primeiro dia nós acordamos, segundo dia acordamos, terceiro dia, quarto dia, uma semana, um mês, não era uma coisa lenta, uma coisa que durou meses, não é? E as coisas iam começando a caminhar e a gente se acordava de noite, tinha dia que a gente acordava assim e dizia, meu Deus, que sono, o dia hoje, mas vamos orar. E assim foi, irmão, durante todo o processo que a gente passou para vir para cá, entregando nas mãos de Deus, para ver se Deus queria aquilo. E sabe, irmãos, as portas que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe, e a gente entregou nas mãos de Deus. E sabe, irmãos, em termos de prazo, de tudo, foi uma coisa fora do normal de rápido, tá? Conheci muitas pessoas que tentaram, né, se transferir, não é, de um lugar para outro, passaram anos e anos e anos, e não conseguiram, e nós com 6 meses conseguimos os 2, porque estava na mão de Deus. O primeiro relacionamento, irmãos, que você tem que ter, é um relacionamento com Deus, amém? Esse é o primeiro relacionamento, isso vai ser a base de tudo, porque Deus vai te procurar, e a palavra de Deus fala que Deus, né, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e adoradores têm um relacionamento com Deus. Como é que você vai adorar uma pessoa que você não tem relacionamento? Adoradores precisam de relacionamentos, amém? Glória a Deus. Irmãos, não é bom que o homem esteja só, não é bom, a palavra de Deus falava isso,
Fala isso no livro de Gênesis. Sabe, o leão, não é? Quando ele quer atacar uma presa, ele fica ali, como a própria palavra diz, o leão está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Irmãos, ele vai atacar aquela que está sozinha longe do rebanho. Por isso que eu te trago uma outra tipo de relacionamento. Relacionamento no corpo de Cristo, irmãos. Relacionamento entre os irmãos, relacionamento com o teu líder, relacionamento com os teus pastores. Daqui a pouco a gente vai entrar mais um pouquinho nesses detalhes, mas é extremamente importante, porque ali você, não é, ganha cobertura espiritual. Alguém que vai pegar junto contigo, alguém que vai orar junto contigo, alguém que está junto ali, colocando na brecha na hora que você está dormindo, ele está orando. É extremamente importante. É sistema de defesa. Sistema de defesa, irmãos. Tem um texto que eu acho bastante interessante, não é? Um texto que Eliseu, não é, está com o seu moço ali, provavelmente Geazi, não é? 2 Reis 6, 15 a 18, não é? E ele diz assim, não é? Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram à noite. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o moço de Eliseu, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Respondeu Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão contra nós, os que estão com ele. Orou Eliseu e disse o Senhor: peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, irmãos, colocar na brecha ali, alguém ali. Você pode até não ver, não é? Mas o teu líder, os teus pastores, né, aquelas pessoas, os amigos, o corpo da igreja muitas vezes está orando por você. E muito maior o número do que está contigo do que está contra você. Por isso que você precisa estar aqui. Você precisa construir relacionamento dentro da igreja. Você precisa construir relacionamento com pessoas que compartilham da mesma fé. A Bíblia fala em Atos, não é? Atos 2, de 41 a 47, que o relacionamento da igreja fazia com que ela aumentasse muito o número de cristãos. Quem estudou o livro de Atos, não é? No Rema, conhece a história. A igreja crescia, irmãos, assim, com uma velocidade, não é? Avassaladora. E muitos partiam o pão, vendiam as suas propriedades e dividiam, e não deixavam com que ninguém perecesse ali, irmãos. Relacionamento entre a igreja, entre irmãos da igreja, entre os seus pastores, não é? Entre o seu líder e o seu liderado. Então são relacionamentos extremamente importantes. Como eu falei, o leão, ele vai atacar aquela presa que está sozinha. Quando ele vê aquela manada, não é, de presas ali, de gnomos, ele não vai lá no meio pegar aquela que está lá no meio, irmão. Ele vai pegar aquela que está ali displicente, rodando, desligada, longe do rebanho, e ele vai e pega aquela lá. E a palavra de Deus fala sobre isso, que Satanás está ao redor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, é extremamente importante você ter um relacionamento dentro da igreja com os irmãos e dentro da igreja com seus líderes, com seus pastores. Amém? Eu não estou dizendo, irmão, que você vai viver na casa do pastor, não, tá? Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Até mesmo porque, não é? Existem alguns tipos de relacionamentos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, em 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E nós vamos ler, não vamos ler esse texto todo, mas eu quero mostrar para você, não é? O profeta Eliseu, isso, trabalhando ali. E você vai ver nesse texto aqui, um pouquinho mais para baixo, dois tipos de relacionamentos. Amém? Glória a Deus. E dizia assim, ó: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu,
E tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando ao credor para levar um de seus filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija. Irmãos, esse é o exemplo daquela mulher que não tinha nada, ela estava com dívidas que não havia contraído, quem havia contraído era o marido dela. E ela chegou para o homem de Deus: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. E Eliseu disse: o que é que você tem em casa? Ele disse: eu não tenho nada em casa. Ele disse: pois então arrume vasilhas, peça nos seus vizinhos vasilhas, que o azeite aí vai transbordar. Irmãos, Eliseu não foi na casa dela, não é? Ele simplesmente disse: volte para casa, faça o que eu estou te dizendo, que vai dar tudo certo. Irmãos, essa mulher não vivia dentro da casa de Eliseu, não. Ela não vivia dentro da casa do pastor, ela não vivia, mas ela procurou alguém que podia ajudar ela. Ela procurou alguém, e ele deu a diretriz para ela, para que ela fosse um homem de Deus, logicamente. E ela atendeu aquela diretriz, e ela cumpriu o que ele disse. E a Bíblia fala, não é, que o azeite da botija dela transbordava, e ela vendeu esse azeite para pagar. E Eliseu disse: agora você já tem um azeite, agora você vai pagar as suas dívidas, não é? Pague as suas dívidas, para que você possa não estar mais em dívida, que seu nome saia do Serasa. Amém? Glória a Deus. Um pouquinho mais abaixo, você já vai ver um outro tipo de relacionamento de Eliseu. Não é? A Bíblia fala que, não é, Eliseu estava passando pelo Sunem, e havia uma mulher lá, uma sunamita, não é? E Eliseu ia passando, e esta mulher, com certeza, já tinha olhado para Eliseu, já tinha visto que ele era um homem de Deus, já tinha, né, escaneado, que mulher faz isso, né? Olhou assim, ela escaneia todinho assim, sabe logo tudo, é ou não é? Sabe logo tudo. Escaneou o cara todinho, viu o cara como era, convidou para almoçar na casa dela. A Bíblia diz que era uma mulher rica, uma mulher bem casada e tinha marido, não é? E ela convidou o homem de Deus para almoçar na casa dela. E Eliseu foi, não é? Eliseu foi e comeu na casa dela alguns dias. E ela chegou para o marido dela e disse: esse homem passa por aqui direto. Por que a gente não faz um quartinho para ele lá em cima, para que ele, na passagem aqui, ele possa dormir, ele possa descansar? A gente coloca uma cama, coloca um candeeiro, coloca uma mesa, não é? Já é outro tipo de relacionamento. Outro tipo de relacionamento. Mas era um relacionamento com o homem de Deus. Amém? Um relacionamento com o homem de Deus. E o que é que fala um pouco mais lá na frente? É interessante que durante este relacionamento, não é, Eliseu, não é, chega para Geazi e faz: rapaz, essa mulher e esse marido construíram um quarto, nos deram guarida, não é? O que é que a gente pode fazer por ela? O moço Geazi falou: olha, eu percebi que ela não tem filhos. Olha o moço Eliseu, o moço de Eliseu percebendo uma coisa que ele não havia percebido. Amém? Ele não havia percebido ainda, tá? Não é porque você tem um liderado, você tem um líder, aliás, você tem um pastor, que ele vai saber de tudo. Não, calma. É para se ajudar. Somos um corpo. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. A mão tem uma função, o ouvido tem uma função, a boca tem uma função. Todos nós somos corpos de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então o moço viu ali, não é de um demérito para Eliseu por ele não ter visto aquilo. Já podia estar: olha, está vendo? Não ora, não percebeu. Calma, não é assim. Não é assim. O moço percebeu que ela não tinha filho. E Eliseu orou por aquela mulher. E aquela mulher teve um filho. E Eliseu continuou a passar por aquele local, ia, voltava. E eu não sei quantos anos aquele menino tinha, mas aquele menino morreu. A Bíblia fala que ele se deitou, botou a mão na cabeça e disse: ai meu Deus, ai minha cabeça. E infelizmente ali morreu. E aquela mulher correu para Eliseu. Correu para ele, porque sabia. Ela botou ele na cama dele. Não sei porquê, mas assim, eu imagino, não está na Bíblia, tá, irmãos? Não está na Bíblia isso, mas Eliseu, ele sucedeu Elias.
Né? E Elias foi aquele que os caras jogaram, né, um soldado morto, ele bateu na cova e o cara reviveu. Percebeu? Não sei porque ela botou lá. Quem sabe? Eu vou botar ele na cama dele aqui. A unção que esse homem está nesse lugar. Então, o que aconteceu? Ela foi buscar Eliseu. Chegou lá, Eliseu já percebeu de longe o semblante da mulher. De longe ele já percebeu que tinha alguma coisa de errado. De longe. E ela disse que o filho tinha morrido. E Eliseu disse, olha, vai lá, pegou a Giase, vai lá e bota meu bordão sobre ele. E ela disse, não, você vai lá comigo. Irmãos, Eliseu foi aquele cara que se negou a receber Naamã, o chefe do exército da Síria, o comandante, general 5 estrelas. Ele não recebeu ele, mas a mulher disse, você vai lá. Você vai lá. E ele foi, irmãos. Ele foi. Chegou a orar pelo menino e o menino ressuscitou, o menino voltou à vida. Irmãos, relacionamento com homens de Deus. Relacionamento feitos para durar. Mas percebe dos dois tipos de relacionamento? Uma, não é? Ela passou, simplesmente passou, resolveu o problema ali e passou. Outra tinha um relacionamento mais duradouro. Sabe, irmãos, vão ter vários tipos de relacionamento na tua vida. Relacionamentos que vão ser rápidos, relacionamentos que vão durar mais um pouco. Sabe, esse livro aqui, ele chama esse tipo de relacionamento, não é? De contornáveis e incontornáveis. Sabe, são pessoas que muitas vezes vão passar pela tua vida de forma rápida. Vão passar rápida a tua vida. E outros não. São aquelas pessoas que não vão passar de forma rápida, mas que muitas vezes você vai ter que aturar. Muitas vezes você vai ter que aturar. Sabe, irmãos, eu fui há um tempo atrás, há uns 15 dias atrás, eu fui para um torneio com meu filho, na cidade de Caruaru, aqui próximo, né? E o time dele estava jogando, não é? E numa hora lá, num determinado lance, um menino deu um chute, a bola passou por cima das muralhas e caiu numa clínica que estava assim, vizinho, não é? Isso era um sábado à tarde, caiu no terreno de uma clínica vizinho ao ginásio de futebol que estava lá. Ele disse, eu vou buscar a bola, porque a bola era nossa. A bola era nossa, e fui buscar a bola. Cheguei lá, era uma clínica, ela estava fechada, não é? E o portão da frente estava aberto, mas ela era uma porta de vidro, ela estava fechada. Não é? Cheguei, bati na porta, veio um vigia me atender, um vigia sem camisa, com uma bermuda aberta, cheguei, ele vinha desse jeito assim, e isso era em torno de 11 horas da manhã. Aí eu, bom dia, rapaz, a nossa bola caiu aí, dá para o senhor pegar? Ele fez, se caiu ali atrás só segunda-feira. Não, amigo, tenha calma, eu estou vendo ela ali, ó, pelo portão eu vejo, ela não caiu no muro, está ali de lado. Tá bom, vou buscar. Cara, todo mal-humorado mesmo. Chegou lá, pegou uma bola, entrou assim, descalço no meio dos matos, chega, ele fazia assim, e eu digo, olha, esse calção dele vai cair aí. Não? Pegou a bola, me devolveu, disse, se cair de novo não adianta vir buscar não, só segunda-feira. Mas meu amigo, se cair aí de lá, só segunda-feira. Tá bom, desculpa, bom dia. Sabe, irmãos, é uma pessoa que entrou ali, que vai passar, nunca mais, não sei mais quem é, não sei nome, não vale a pena eu estar esquentando a cabeça. São pessoas que simplesmente passou, pronto. Passou. São as pessoas que a gente chama de, segundo o autor deste livro, de pessoas contornáveis. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena, não vai ter relacionamento, simplesmente você respira, pega as coisas e vai embora. Essa semana há um tempo atrás eu fui comprar um perfume numa determinada loja, até conhecida aqui no shopping, né? E eu fui lá comprar o perfume. Eu entrei e digo, eu vou estar apressado, eu vou entrar, comprar esse perfume e vou me embora logo, porque eu estava apressado com a hora e tal. E, ok, acho que eu fui lá resolver outras coisas, estava com Milena, Débora, todo mundo. E na hora de ir embora, eu lembrei, o perfume, já na hora de ir embora. Não é? Aí fui lá na loja e estava apressado, já sabia o que eu queria, não é?
Porque não é a diferença de homens e mulheres, né? O homem já vai direto, já sabe o que quer, né? Porque o shopping daqui não acontece isso. Mas o de Palmas tinha uma tolerância de 15 minutos, eu entrava, comprava, embrulhava, saía e não pagava o estacionamento, que dava tempo dos 15 minutos, não é? Tem gente se identificando. Aqui não tem. Mas enfim, não é? Hoje, eu vou terminar dormindo na sala hoje. Mas calma, eu vou dormir na sala de todo jeito, porque final de semana, não é, lá em casa, né? Os meninos dormem na sala para assistir os filmes, né? E as meninas dormem no quarto assistindo os filmes dela, tá? Só para você não fazer, não julgar a comunicação logo. Dizer, eita, ele agora vai dormir na sala. Vou, mas por livre e espontânea vontade, tá, irmão? Então, o que aconteceu? Eu entrei, já sabia qual era o perfume, já fui lá direto pegar, nem pedi nem a ela, não. Peguei o perfume assim, vou levar isso aqui, quanto é? Aí ela pegou o celular, vou olhar quanto é, aí escaneava o código de barra, aí botou lá em cima, pegou outro produto. Eu digo, meu Deus do céu, eu quero o perfume, eu não quero esse perfume, negócio não. E ela não se satisfez, agora ela vai pegar, pegou outro escaneou, acho que era um batom, não sei o que era, escaneou também. Eu, meu Deus do céu, não. Eu já estou tão apressado, doido para dizer, minha filha, eu quero só perfume, só isso aqui, só esse perfume aqui, só preciso saber o preço dele. Mas resolvi ficar lá, respirar assim, não é? Aí quando foi no final, ela disse, pronto, olha senhor, o perfume aqui que o senhor quer é este, o valor dele é esse, mas nós temos uma promoção, que o senhor levando esse perfume aqui, o senhor vai levar mais esse batom, mais esse sabonete, e mais esse. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse, não é? Se eu estivesse, minha amiga, estourada ali, eu não tinha levado talvez nem um perfume, nem um sabonete, Ela estava me dando ali uma coisa que eu não sabia que eu tinha direito, mas ela estava me dando ali porque ela sabia que eu tinha direito. Mas sabe, irmãos, algumas coisas vão acontecer na sua vida de pessoas que vão passar, e esse livro traz uma frase muito interessante. E ele diz o seguinte, né? Essas pessoas que vão passar, elas são apenas pedras no caminho. Não vale a pena você machucar os seus pés chutando pedras. Ele só diz isso para encerrar. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena, a gente respira e continua a vida. Mas tem pessoas, irmãos, na nossa vida que não vão passar. Tem pessoas que não vão passar. Esse a gente chama daquelas pessoas, ele chama essas pessoas daquelas incontornáveis. Não é? É um primo, um cunhado, não é? Um sogro, uma sogra. Eu tinha que falar, né? Um sogro, uma sogra. Essas pessoas não vão passar, irmãos. São pessoas que você não escolhe. São pessoas que você não escolhe e estão lá na tua vida. E você vai ter que aguentar, vai ter que aturar, vai ter que estar lá no final de ano, né, naquela festa, num jantar de família, não tem jeito, não vai passar, irmãos. Não vai passar. O que a gente tem que saber é que a gente é crente. E que muitas vezes a gente não precisa ser desagradável com as pessoas que muitas vezes não estão, compartilhando da mesma fé. Sabe, irmãos, há algum tempo atrás a gente foi convidado, para uma festa, enfim. Uma pessoa da família teve uma grande vitória na área profissional da vida dela e nos ligou. Vocês vêm, a gente vai fazer uma feijoada. Eu vou. Eu já sabia, irmãos. Já sabia que as pessoas que iam estar ali, muitas delas não seriam crentes. Aquela pessoa que estava dando aquela festa também já havia trilhado os caminhos do Senhor, mas não trilha mais. As pessoas que estavam próximas também não trilhavam mais. E sabia que eu chegasse lá, não ia ter diante do trono, nem ia ter Eliezer Rodrigues, não ia ter isso, sabe? Não ia ter esse tipo de música que a gente gosta, não ia ter Gabriel tocando no violão, não ia ter isso, irmãos. Não ia ter isso. Mas a gente vai, porque são pessoas que estão na minha vida o tempo todo. Elas não vão passar, são pessoas queridas, tá? São pessoas queridas, são pessoas amadas, que muitas vezes não estão ali compartilhando, mas é necessário, irmão, você mostrar o outro lado, tá? Uma vez um ex-pastor da nossa igreja, pastor Marcos,
ele disse uma coisa interessante. Quando ele se converteu, a irmã dele chegava todos os dias na casa e pegava o som da casa dele e botava um CD, eu acho que na época um disco, de Roberto Carlos bem alto. Botava na maior altura lá. Irmão, ele tinha tudo para poder, sabe? Às vezes barulho, né, irrita, principalmente, não é? Principalmente se for de Roberto Carlos, mas enfim. Não é muitas emoções, né, irmão? É muito. Então ela botava bem alto a música, ele tinha tudo para chegar lá e ele nunca reclamou. E essa irmã dele se converteu depois de muito tempo. E ela disse que ela foi para a igreja, porque mesmo botando aquilo ali, ele nunca veio rebater ela. Ela sabia tudo o que ela acreditava, o que ele achava, como deveria proceder, mas ele não rebatia, chegando com ela, batendo de frente. E eu digo, eu vou para esse local, eu sei que lá vai, né? Cheguei lá, irmãos, tinha uma grande parte da família, a parte que era crente de um lado, a parte que não era crente do outro, perto de uma caixa de som JBL, e sabe, aquilo já começa a te irritar, assim, eu não sei se é a idade que vai deixando você irritado, acho que não, que eu não sou tão velho assim, né, não sou, mas vai te irritando aquelas músicas ali, você não pode nem conversar, você tem um tio que é crente, você vai conversar com ele, tem que falar praticamente no ouvido dele, gritando, depois você não vê e tal, mas a gente vai, tem a feijoada, depois de um certo tempo, aí chegou um conjunto, uma banda, diga pronto, agora... Pronto, gente, Deus abençoe, parabéns, a gente ficou aqui, aguentamos isso tudo, parabéns, mas eu preciso voltar para João Pessoa, amanhã os meninos se acordam cedo. Pronto, irmãos, pronto, que são pessoas que não vão passar, elas fazem parte da minha vida, não é? E a gente precisa o tempo todo estar mostrando a diferença, e ser diferente não precisa ser desagradável. Ser diferente não precisa ser desagradável. E estivemos lá. E vou de novo, se tiver uma outra, mas sempre nos mostrando diferente. Irmãos, isso é construir relacionamentos. Eu poderia muito bem romper um relacionamento ali, ter um problema de família. Não vem, sabe? Mas a palavra de Deus, né, mostra que nós deveremos ser sal e luz onde quer que andemos, irmãos. E as pessoas viram ali uma diferença. Não só eu estava ali, muitos outros da família ali, sabe? Crentes de muito tempo, mas enfim, não é? Essas pessoas, infelizmente, a gente ora para que um dia volte, né, a trilhar nos caminhos, conhecem a palavra, tá? Não é muito difícil não, amém? Mas são pessoas que não vão passar e a gente precisa estar lá para que a gente tenha um relacionamento duradouro, construir um relacionamento duradouro. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, um relacionamento interessante também que eu gostaria de tocar nessa noite é um relacionamento profissional, irmãos. É um relacionamento profissional. Sabe, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, não é, sobre minha liderança no meu trabalho, não é? E sei que as pessoas não professam a mesma fé, são pessoas extremamente diferentes, mas aquilo, irmãos, não posso deixar que aquilo interfira. Logicamente, princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Todo mundo sabe que eu participo da igreja Verbo da Vida, que eu sou crente, tenho os meus princípios, sabe, irmãos? Mas isso não vai atrapalhar. Sabe, eu achei um texto bem interessante, aliás, não um texto, mas uma história muito interessante, que é a história de Daniel e de seus amigos, tá? Daniel foi um adolescente ainda, um jovem, que foi levado cativo junto com alguns amigos dele, e a gente vai interligar isso com o relacionamento de amigos também. Foram levados cativos à Babilônia, não é? E não eram qualquer, a Bíblia fala, né? Que eram jovens de boa aparência, inteligentes, sábios, versados no conhecimento, não era aqueles cara top, né? Aqueles cara top mesmo, não é? Que foram levados para servir
no castelo, não é? E o primeiro desafio que Daniel teve, né, é que ele tinha que comer a comida do rei lá, não é? E Daniel, por princípio, ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, era a Babilônia naquele tempo. Muitas vezes a gente pode pensar: nossa, gente, mas é o manjar do rei, tá? Era a comida que o rei comia. Irmãos, muitas comidas que eram na Babilônia ali eram comidas sacrificadas a ídolos. E a Bíblia fala para a gente evitar, até no capítulo 15 do livro de Atos, Tiago, irmão de Jesus, dando parecer, disse: não coma comidas sacrificadas a ídolos. Ele tinha princípios ali. Ele tinha princípio. Ele disse: eu não vou me contaminar com isso. Nem eu. E os amigos dele disseram: a gente também não vai. A gente também não vai. Amigos, irmãos, relacionamento ali, leais. Amém? Ajudando, investindo, orando um pelos outros. Amigos ali. Nós não vamos comer também. Separa aí, não é? Legumes e água. E a gente vai comer durante esses 10 dias. O chefe dos eunucos ficou preocupado, não é? Mas ele disse: a gente não vai. Ok, ao final dos 10 dias eles estavam mais robustos, mais bonitos e mais corados, não é? E mais gordos. A palavra mesmo é mais gordo, não é? É por isso que eu não como legumes, essas coisas, porque a Bíblia diz que engorda, irmão. A palavra no original é gordo mesmo. É gordo. Estou brincando, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não vai achar, não. Estou brincando, tá? Porque, enfim. E aí, ao final dos dias, eles estavam, né, com aparência melhor do que os outros que estavam comendo as iguarias do rei. Sabe, o interessante é que o rei Nabucodonosor teve um sonho, não é? E chegou para os sábios dele e disse: olha, eu tive um sonho, estou perturbado. Estou bastante perturbado. E os sábios dele disseram: então me diga o sonho que a gente vai dar interpretação. E os caras disseram, e o rei disse: não, eu vou dizer o sonho, você vai ter que adivinhar o que eu sonhei e dizer o que foi. Olha, você vai, mas rei, não, meu amigo, você, mas não vou dizer o sonho. Mandaram chamar Daniel. Daniel interpreta o sonho, diz qual é o sonho, interpreta. Depois aquele rei vai à loucura, acho que Nabucodonosor. Entra um outro rei chamado Belsazar. Olha, de rei para rei, né? Já passou de um rei para outro rei. Aparece o rei Belsazar num banquete, né? Aparece aquela mãozinha da família Adams lá. Não é? Já assisti de família Adams, né? Aquela mãozinha, só aquela mãozinha escrevendo. Daniel é chamado de novo. Aquele rei sai, entra outro rei chamado rei Dário. Daniel é chamado de novo, é jogado na cova dos leões. O que eu quero dizer, irmãos? Entrou rei, saiu rei, entrou chefe, saiu chefe, entrou lá político, saiu político, entrou presidente, saiu presidente, entrou tudo. Daniel continuou sendo o mesmo o tempo todo e sendo exaltado, irmãos, porque ele tinha princípios. Ele e os amigos dele, irmãos. Os amigos dele foi do mesmo jeito. Quando o rei fez a estátua, ok? E disse: todo mundo, tocou, todo mundo se curva diante da estátua. Quando tocou, todo mundo se curvou durante a estátua, só os 3 amigos de Daniel lá em pé. Oxe, joga esses caras na fornalha. Mas eles resolveram ficar no mesmo propósito de Daniel, tudo junto ali, porque eles tinham um relacionamento duradouro. Ele já tinha visto Daniel interpretar os sonhos, que o rei nem contou. Ele disse: rapaz, esse Deus aí que a gente está servindo, é um Deus verdadeiro. É um Deus verdadeiro, irmãos. Porque ele revelou o sonho, revelou a interpretação. Ele vai me livrar disso aí. E livrou, irmãos. Depois Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus livrou de novo, irmãos. Deus livrou de novo, porque eles tinham princípios. Tá? Daniel chegou até a correr quando não é, o rei Belsazar disse: mata todos os sábios agora, porque os caras não sabem o que eu sonhei. Daniel correu para onde? Para a casa dos amigos dele. E começaram a orar para que Deus desse a interpretação. Amigos, irmãos, amigos orando juntos, amigo investindo, ajudando quando precisa, não é? Logicamente, sem interesse. São amigos, irmãos. Alcançar, é para isso que serve um relacionamento duradouro. Lealdade. Sabe, entrava ali reis e saía rei,
mudava chefe de eunuco, copeiro, mudava tudo, mas quem não mudava era a palavra de Deus no coração dos amigos de Daniel ali. Relacionamento duradouros entre amigos. Amém? Irmãos, uma amizade, um relacionamento duradouro, ela precisa ser alegre, irmãos. Tem ali, ó, precisa estar divertindo-se, letra E. A letra E precisa ter diversão. Imagina aí, você se encontrar todo dia com uma pessoa que é teu amigo, o cara está... Como é que tu está, irmão? Estou só a graça. Eu estou só a graça, irmão. Ore por mim. Irmãos, tem que ter uma... Lógico, o dia da tristeza muitas vezes vai vir, lógico. Mas o dia da tristeza não pode ser todo dia, não. Tem que ser, não é? Não pode ser todo dia. Sabe, irmãos, a gente, né? Quando a gente saía para pedalar, né? É porque agora Renan machucou um pouco, né? A coluna, mas a gente vai voltar, viu, Renan? Vamos voltar a pedalar, viu, Gabriel? Viu, Milena? Milena está batendo palma ali, porque faz tempo que eu não pedalo. Sabe, irmãos, a gente saía, irmãos, era tão... Muitas vezes a gente ia rindo o caminho inteiro. Não pergunto de quê, que a gente não lembra, mas a gente ia rindo o caminho inteiro, irmãos. A gente entrava numa trilha daquelas e olhava assim, tinha umas trilhas, irmão, que eram umas descidas assim, sabe? E no meio do mato, lama pra caramba, e a gente tá olhando assim. Aí quando um começava a descer, em vez de cuidado, os caras puxavam logo o celular. Vai cair, eu vou filmar. Ele vai cair, eu vou filmar aqui. Os caras estavam ali para rir, ainda botava, né? Quem caía, ainda botava mais aquele fundo musical, né? Não entra não, sem a ajuda de um profissional. E os caras caíam. Sabe, irmãos, a gente se divertia. Nós não divertimos, senão não tem graça. Saía ali para pedalar, parávamos, íamos tomar aquele suco verde na beira da praia. Não é? Uma vez saímos com José, chegou uma vez com a gente também. Tá? A gente saía para pedalar e a gente ia se divertir, rir, brincar, jogar a conversa fora. Porque a amizade, irmão, tem que ter diversão. Tem que ter diversão entre cônjuge também, não é? Marido e mulher, entre pai e filho. Irmão, tem que ter. Esse aí serve para todo tipo de relacionamento. Amém? Serve para todo tipo de relacionamento. Tem que ter diversão ali. Às vezes Milena chega em casa da academia, a gente já sabe que ela não gosta de que a gente vá abraçar ela, porque ela chegou da academia, mas não tem jeito. Ela chega da academia, a gente corre para... Eu, Davi, todo mundo, chegou! Corre para abraçar ela. Sai. Sabe, irmãos? Tem que ter coragem também. Está faltando essa palavra ali. Tem que ter coragem também, irmãos. Hoje eu durmo na sala. Mas eu vou dormir mesmo, como eu falei, vou dormir na sala mesmo. Irmãos, é como construir um relacionamento duradouro. Construir, é isso, tem que ter as duas coisas, tem que ter diversão, tem que ter disponibilidade, sabe? Eu lembro de um colega, a gente tem um grupo até hoje, sabe? A gente tem um grupo até hoje, né, de uns amigos que a gente tinha desde o tempo da adolescência, né? Que a gente saía, a gente tudo solteiro, a gente ia, eu conheci acampamento Palavra da Vida, acampamento da Missões Novas Tribos, que era o Macedônia. Sabe, irmãos, a gente ia para lá, não era em congresso não, a gente ia para lá, que a gente tinha amigo lá, e a gente ia para a tirolesa do Palavra da Vida, tomar banho no açude, tomar banho na piscina, tomar banho em tudo, por causa de amigos, gente. Por causa de amigos que a gente tinha lá, para a gente se divertir, jogar fora, jogar bola, fazer uma caminhada na mata de noite, já íamos lá com lanterna, com tudo, para a gente andar no meio da mata de noite, irmão, tinha canto que a gente não via nem o céu, as árvores fechadas, e a gente no meio da mata à noite, rindo, brincando, se divertindo. E eu lembro que um dos amigos meus, ele perdeu o pai. E ele perdeu o pai e houve o sepultamento do pai dele, né? E mesmo o sepultamento do pai dele, né? O pai dele a mãe dele tinha um túmulo lá em Campina Grande, né? Era um túmulo daqueles antigos, com aqueles azulejos decorados, né? E ele chegava assim e dizia, manhã, mesmo na morte do pai dele, manhã, olha, eu vou dizer uma coisa à senhora, a senhora reforma aquele túmulo todinho ali, viu? Porque se eu morrer um dia e você me botar naquele túmulo com aquelas florzinhas, os meninos não vão me deixar em paz não, vão ficar tudo rindo de mim.
sabe, gente? E a gente se divertia em algumas horas, porque amigo, não é? Tem que se divertir. Sabe, irmãos, não é bom que o homem esteja só. Paulo precisou de Timóteo. Esse livro aqui é todo sobre isso. Todo sobre isso. Porque algumas pessoas abandonaram a Paulo, né? Ele teve e é interessante que nesse livro, não é, trata sobre uma pequena desentendimento de Paulo e Marcos que se separaram, mas depois lá na frente Paulo diz: traz Marcos para mim, porque ele vai ser útil para mim. Sabe, irmãos, no meio desses percalços pode haver desentendimento. Você pode pensar de um jeito e algum de outro, mas enfim, o propósito tem que ser o mesmo. O propósito aqui era o caminho do Senhor, era espalhar o Evangelho. E ele estava fazendo isso. E ele diz, né, traz contigo Marcos, ele vai ser para mim de grande importância. Sabe, irmãos, e tem uns outros relacionamentos. Até o próprio Jesus tinha relacionamentos com amigos. Tinha no meio deles ali pessoas que eram mais íntimos ainda. Tinha os 12. E no meio dos 12 tinha aquelas pessoas que eram mais íntimos ainda, como João, que era o discípulo amado, era mais próximo a Jesus ali. E é interessante, irmãos, tem um texto na Bíblia, sabe? Dizem que é o menor versículo da Bíblia, logicamente, dependendo da versão, não é? João 11:35. João 11:35 diz apenas assim: Jesus chorou. Dizem que é um dos menores versículos da Bíblia, dependendo da versão, chega a ser o menor, não é? Mas sabe, irmãos, esse versículo, apesar de ter duas palavras só, me traz uma grande mensagem para mim. Irmão, Jesus chorou ali com a morte de Lázaro. A Bíblia fala que ele era amigo de Lázaro. E quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Sabe, gente, o próprio Jesus sabia que podia ressuscitá-lo. Ele falou: deixa eu falar, morreu, daqui a pouco eu resolvo, certo? Beleza? Não, Jesus se compadeceu das irmãs de Lázaro, que sabia que ele ia levar 4 dias para chegar lá, ela ia passar 4 dias em sofrimentos, porque o irmão havia morrido. Mas Jesus se compadeceu de um amigo, mesmo ele sendo Jesus, sabendo que ele orava e Deus havia de atender o pedido dele, mas ele se compadeceu, porque Jesus também tinha amigos. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus também tinha amigos. Então, irmãos, amigos, sabe? O teu relacionamento, não é? Tem que ser dessa forma, tem que precisar um do outro. Amiga é dessa forma, precisou, a gente pode contar com essa pessoa, sem interesses. Sabe? Eu tenho esse relógio que a gente usa, os relógios de hoje, eles são interessantes. E ele tem uma função que é chamada de detecção de queda. Né? Se eu cair ou acontecer alguma coisa, a gente utiliza quando a gente está pedalando alguma coisa. Caiu, ele detecta que você caiu, imediatamente ele manda uma mensagem para um número que você escolheu. Ou então, se alguma questão de pânico, tem um botãozinho aqui vermelho aqui, se eu apertar nele seguidamente 4 vezes, ele manda uma mensagem para alguém, os números conhecidos. E eu escolhi, logicamente, Milena, os meninos, e escolhi meu cunhado, porque eu sei que ele vê. Calma. Porque eu sei que ele vê. Aí uma vez, o relógio estava travando, e o inverso também, ele me bota também. E uma vez, o relógio estava travando, e eu comecei a apertar nele aqui para ele destravar, E depois eu programei, porque aí existe uma função, você pode clicar 4 vezes, aí ele te avisa: vou te mandar uma mensagem, em 30 segundos, se tu não pausar, eu vou mandar uma mensagem. Essa função estava desativada, eu não sabia. Aí cliquei assim, o relógio travou, deixei para lá. Rapaz, não deu 1 minuto não. O celular toca, era ele, meu cunhado, o irmão dela. Cara, tá precisando de alguma coisa? Chegou uma mensagem aqui, mas eu vi que tu está em casa, porque ele manda a localização. Está precisando de alguma coisa? Não, cara, foi mal, é porque eu realmente toquei acidental. Sabe, irmãos, amigo tem que ser dessa forma. Sabe, amigo tem que ser dessa forma. Gabriel está rindo ali comigo. Tem que ser dessa forma, sabe? E eu não fico testando não, sabe? Eu vou testar aqui, ó.
Não, não fique testando, não. A gente não tem que estar testando amigo, não. Amém? Porque são coisas que a gente diz, ó, se isso aqui chegar para você, é porque eu preciso. A mensagem é essa. Se isso aqui chegar para você, é porque eu preciso. Se ele me mandar chegar uma mensagem para mim do celular dele, ou de um relógio também, é porque ele precisa. Amém? A gente precisa procurar as pessoas, quando a gente precisa ir lá saber, sabe? Que, não, realmente ele está me procurando porque ele é preciso. É preciso realmente. Eu sei quem é, eu o conheço, e sei que ele está precisando de ajuda. Sabe? É por isso que a gente tem que estar sempre disponível, ok? Apoiando, investindo, orando, irmão. Jesus orava pelos discípulos, irmãos. Jesus orava por eles. Orava o tempo todo por eles. É bem verdade que uma certa vez, falando ainda sobre amizade, que Jesus saiu para orar, levou Pedro, Tiago e João, não é? E quando começou a orar, eles adormeceram. Jesus olhou para eles, rapaz, tu não consegue ficar comigo nem uma hora em oração. E se sentiu ali só. Para você ver a importância da amizade de amigos que estão do teu lado na hora que você está precisando. Isso é o que precisa ter num relacionamento, lealdade, ser sincero um com o outro, não ter, quando a gente coloca a palavra, ele colocou a palavra interessado, entenda esta palavra interesse, é interessado no teu bem, interessado em você, não com segundas intenções, amizades com segundas intenções, em levar proveito de algo, mas amizades que vão te levar a interesse, que vai interessar se você está bem, se você não está. E isso você encontra em amigos, fortalecendo, investindo, ajudando na vida dessas pessoas. Bom, irmãos, a Bíblia fala, né? É interessante que há amigos mais chegados do que irmão, em todo tempo amo um amigo. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Que em todo tempo amo um amigo. Sabe para quê? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, Provérbios 25, 19. Provérbios 25, 19. E eu queria chamar o louvor para a gente encerrar. Provérbios 25, 19 diz assim, ó: como um dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Sabe, irmão, para que serve um dente quebrado? Para nada. Para nada, a não ser para doer, para incomodar. Não é verdade? Não serve para nada. Um amigo desleal, é isso, é comparado aqui a um dente quebrado. É um dente quebrado que não serve, esse é o desleal. Irmãos, a Bíblia fala o tempo todo sobre relacionamentos. A Bíblia fala que Davi teve um relacionamento com Jonatas, relacionamento duradouro. A Bíblia fala de vários relacionamentos, de Moisés com seu sogro, sabe? Fala de relacionamento também que não havia passado. O próprio Davi, gente, passou por situações onde ele foi humilhado pelo irmão. A Bíblia fala também, não é que ele não só foi humilhado pelo irmão, mas ele foi humilhado pelo próprio sogro, que era o rei, porque quando ele livrou Israel, não é, de Golias, o acordo era receber a filha do rei, não é, como casamento. E o sogro dele, o rei tentou matar ele. José do Egito foi vendido pelos irmãos. Sabe, eu não sei como é que está o relacionamento. Sabe, eu não sei como é que está o relacionamento, o teu relacionamento. Se tem pessoas na tua vida que precisa ter um relacionamento totalmente restaurado. Eu não sei como está a tua vida. E enquanto ele dedilha, eu vou contar uma história. Precisa de comunicação. Conta essa história, né? Eu conheci, não é uma história, eu conheci, eu vou contar por cima. Um grande líder que tinha uma grande igreja, uma grande congregação, não é? E estava tudo bem, a congregação estava em perfeito estado de harmonia. Até que, infelizmente, né, um dos auxiliares dele achou que poderia fazer melhor do que ele. Achou que poderia fazer melhor e dividiu a igreja. Não no meio, mas esse auxiliar conseguiu levar mais ou menos mais de 30% da igreja com ele. Eu não preciso dizer que isso causou uma grande perda dentro da igreja.
Algumas pessoas podem começar, olha, tá vendo? Mas se esse líder estivesse olhando, ele teria visto o comportamento do auxiliar. Ele não deu atenção ao seu auxiliar. Simplesmente levou 30%. Sabe, irmãos? Mas a igreja ainda continuou. E esse líder resolveu abrir, não é, um ministério paralelo em outro local. Começou lá com um ministério pequeno, paralelo ao que já tinha, grande, sabe? E dessa vez houve também um problema na igreja, e ele não perdeu, não foi dividida, simplesmente ele perdeu a igreja toda, por causa de um problema dentro da igreja. E aí as pessoas perguntam, cara, eu tenho algum problema com esse líder? Depois ele conseguiu recuperar alguns, a muito preço, a um preço caro, conseguiu recuperar alguns, não é? E ele também tinha um parente que tinha um auxiliar, tinha que também era um pastor, tinha todas as características, só que esse parente dele tinha problemas dentro da igreja também. A equipe dele, que ele tinha, discutia um com o outro, chegou-se até a descobrir, não é, que uma das equipes estava desviando dinheiro. Um membro da equipe dele, um dia surtou e agrediu fisicamente outra pessoa. Sabe, irmãos, e a gente fica pensando, nossa, que tipo de líderes são esses? Que tipo de relacionamento essas pessoas tinham? Que um perdeu quase 30% da igreja, depois perdeu o trabalho por completo, não é? O familiar dele teve problemas de retenção. Sabe, irmãos, eu estou te contando uma história fazendo assim, mas se você ler este livro aqui, você vai ver que eu estou falando de Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho. Deus estava lá nos céus, Satanás simplesmente achou que podia fazer uma coisa melhor do que ele. E a Bíblia fala que a terça parte dos anjos caíram. O problema estava com Deus ou estava com Satanás? Sabe, quando ele veio à terra, que começou o outro ministério com Adão e Eva, que Adão e Eva resolveram pecar, esse problema estava com Deus ou estava com Adão e Eva? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, que escolheu os 12, que eles discutiam entre si para ver quem era o melhor, quem é maior entre nós? O problema estava entre os liderados ou estava com Jesus Cristo? Sabe? Quando Pedro puxou a espada que cortou a orelha do servo lá do sumo sacerdote, o problema estava com Jesus Cristo ou estava com Pedro? Sabe, irmãos, o que é que eu quero dizer hoje? Relacionamentos precisam ser restaurados. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo com uma pessoa, simplesmente houve um ruído, houve um atrito. Relacionamento precisa de proximidade, e proximidade gera atrito, irmãos. Proximidade gera atrito. Sabe, um primeiro convite que eu quero te fazer essa noite. Eu gostaria de convidar você, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, a ter um relacionamento com Deus primeiro. Eu gostaria que você, que nunca, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a gente quer orar por você, para você entrar numa família, na família de Deus, e servir a Jesus Cristo, confessar como o único suficiente Salvador, para que você possa ter a garantia da sua vida eterna. Alguém nessa noite que não conhece a Jesus como Salvador e gostaria de aceitar? Se você quiser, levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Esse casal aqui vai orar por você. Todos salvos? Glória a Deus. Sabe, mas você está aqui e quer estreitar mais ainda o relacionamento com Deus, com o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Sabe, irmãos, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas faz toda a diferença, irmão. Você já é salvo, mas você vai receber o revestimento de poder, para que teu espírito se conecte com Deus, e você passe a se comunicar com gemidos que você não vai entender, mas o Espírito de Deus entende. Há alguém nessa noite que gostaria de receber o batismo no Espírito Santo? Todos batizados, todos falam em língua. Glória a Deus. Mas eu vou te fazer um outro convite. Falamos sobre relacionamentos, sabe? E eu gostaria de convidar você, que se você quiser vir aqui na frente para a gente orar, você que tem um relacionamento que foi arranhado com alguém, não sei com quem, com o pai, com a mãe,
com seu irmão, com seu cônjuge, sabe, o primo, não sei, para que a gente possa orar por você, porque, sabe, gente, mágoa não é coisa que a gente venha aguardar. A gente precisa liberar perdão na vida das pessoas. Nós precisamos liberar perdão na vida das pessoas, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida. Você quer que a gente ore por você? Amém, glória a Deus. Você pode vir para